fase do próximo jogo, contra quem que seja que for. Então, é lamentar que o Flamengo não conseguiu aproveitar contra um time inferior dele para fazer uma classificação. Muita gente aqui mandando mensagem, perguntas e também citando o Rogério Ceni. O André Saleme colocou, por exemplo, o seguinte: Ceni, uma vitória e 2 eliminações. Ninguém vai falar disso? 2 pontos de interrogações aqui. Vamos falar sim, agora com o Rafa Rezende. Muita gente falando em relação ao Rogério, preocupado agora com essa situação, com o Flamengo fora da Libertadores, ele recém chegou, muita gente perguntando, mas vale a pena? E agora ele fica? Gente, é assim, o trabalho tem que começar de alguma forma. Ele entrou no meio de um turbilhão, né? Com o carro andando, trocou a roda com o carro andando, né, Rafa? Sim, e o que as pessoas esperavam, né? Eu acho que essa é a questão, né? Qual era a expectativa? E aí eu não repasso nem tanto o direcionamento da pergunta para o torcedor, não, que eu acho que ele tem um direito dentro da legalidade, enfim, de achar e se indispor com o que quer que seja. Mas dentro do clube, né? Quando se faz uma mudança como essa, a porta ali, batendo na porta de jogos decisivos dentro de Copa do Brasil, dentro de Libertadores, campeonatos eliminatórios. O dirigente do Flamengo, né, os dirigentes que caminharam nesse sentido, de uma troca impactante num momento tão decisivo da temporada, esperavam que era um estalar de dedos, né, que por um clube que passou por uma situação... Todos passaram, mas o Flamengo teve a questão da pandemia. Quando a gente fala de excelência, de um trabalho que foi tão superior aos outros na última temporada, a gente está falando de um clube que, de certa forma, viu essa distância se encurtar por motivos que são alheios à própria programação do Flamengo, né? A grande ausência, o desequilíbrio físico de parte do elenco no momento do retorno, a perda do Jesus, aí vem a definição pelo Dome e a sua comissão, vem um time que tem problemas coletivos, como várias outras equipes que se propõem a serem equipes que tomam a iniciativa, que se instalam dentro do campo do adversário, estão encontrando dentro da temporada 2020, no futebol sul-americano, no futebol europeu, porque é um ano atípico, é um ano de jogos acavalados, é um ano de pouco tempo para treinar, uma paralisação longa, como a gente já citou. Tudo isso influencia até o surto anterior que o Dome passou e ainda assim teve uma sequência de jogos bem interessante. Uma semana pesada, 2 goleadas, a troca, mas a troca não resolveria todos os problemas e é daí que eu não vejo muito sentido, né, no que foi ali atrás, esse momento da definição pela chegada do Rogério e principalmente a expectativa de que então agora está tudo resolvido e o Flamengo vai, enfim, né, exercer a sua superioridade. É dentro do campo, né, é futebol, como o Pet estava falando. A gente reconhece a superioridade do Flamengo no confronto, em termos de desempenho. Hoje, bem clara, pelas chances que criou e desperdiçou. Mas do outro lado tem uma equipe que compete, que tem também as suas ausências, também tem as suas dificuldades. De qualquer forma, é o Flamengo longe da sua própria excelência e mais perto das demais equipes no continente, no país, se a gente for analisar o que é o momento também do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni é só mais um nessa engrenagem. É fundamental porque é quem toma as decisões, mas acabou de chegar e vai cometer erros como qualquer outro treinador num processo de estruturação do trabalho, de aplicação da sua metodologia, com essa ressalva do pouco tempo para treinar. Então ele acaba dando uma rodagem, uma sequência a um determinado grupo de jogadores que já tem uma rodagem maior, e aqui a gente cita o Gustavo Henrique, porque tem falhado muito, já falhava antes do Rogério chegar, e ainda assim continuou recebendo oportunidades, mas eu acho que isso faz parte do trabalho, né? Ele vai identificar, ele vai buscar, não vai encontrar a solução num determinado caminho, vai encontrar no próximo. Só que a cabeça do torcedor, e aí, para mim, o maior erro, a cabeça do diretor, a cabeça da diretoria do clube, pende para a ideia de que, feita a troca, problemas resolvidos. E está longe de ser essa a realidade no futebol. Pet, continuando a nossa resenha aqui sobre esse resultado do Flamengo, chegou uma mensagem que eu queria passar para você aqui. O Paulo Freitas colocou o seguinte: derrota na conta do Rogério, isso na opinião do torcedor, como bem falou o Rafa, vocês têm total, obviamente, total independência para colocar o que quiser, liberdade para colocar o que quiser em relação a isso. Mas como o Rafa falou, lá dentro é que as coisas têm que funcionar de outra forma, ter uma visão, né, pensar mais na administração de como vai fazer esse trabalho agora com o Rogério. Paulo Freitas colocou o seguinte: derrota na conta do Rogério e do Vitinho. Antes da expulsão, o Flamengo perdeu um caminhão de gols.
O que aconteceu com o Flamengo realmente que não conseguia marcar? Porque realmente teve várias chances, Pet. Teve várias chances. Vitinho não estava mal no jogo, mas o último passe dele, finalização dele, é sempre a escolha errada. Aquela chance que ele tem quando ele rouba a bola no primeiro tempo e sai na frente do goleiro, que ele opta por chute, em vez de dar um passe para o Bruno Henrique que está sozinho, é o gol feito. Essa escolha é totalmente errada, né? O Vitinho tem suas qualidades, senão não ia chegar no Flamengo, provavelmente se não tivesse uma qualidade boa. Mas aí está cansando isso muito com torcida, está muito cobrado. Sendo cobrado e não ter perdido alguns gols, alguns passes e algumas chances, deixando de marcar numa competição como o Libertadores, isso conta muito. E tendo um Pedro no banco, artilheiro do time que não entra. Quando entra? Tinha que entrar no intervalo, na opinião minha, né? Tinha que entrar no intervalo. Porque aí o Flamengo ia pressionar muito mais. O Pedro já tem outra qualidade, tecnicamente muito superior, sabe fazer o pivô, sabe fazer o gol, sabe se posicionar muito mais, sabe tabelar com o Arrascaeta e com o Everton, que não estava bem no jogo, bem, pode não estar, mas jogador da seleção, o jogador que é genial, que sempre pode tirar uma de cartola, né, de manga, né, para fazer a diferença, como já fez muitas vezes. Num jogo assim importante, esses jogadores que são craques não saem, não pode sair. Aí o que vem é uma coisa, eu vou substituir, não é a mesma coisa, são todos jogadores iguais. Nesse momento, quando está o momento H, digamos, temos que jogar com aqueles que foram sempre jogadores importantes e que resolveram 90% dos jogos. Pode aparecer o Villarreal fazer o gol de cabeça, mas você tem que contar com aqueles que são responsáveis para isso, responsáveis onde colocaram o Flamengo no outro patamar. E você tira a Arrascaeta, tira o Everton, colocar jogadores que não têm essa possibilidade, não são responsáveis por isso, ou deixar no campo jogadores que nunca resolveram. Então, isso pode dar certo, poderia ter dado certo se o Flamengo passasse nas penalidades máximas, na cobrança dos pênaltis, e está dizendo, puxa, o Flamengo passou, mereceu, está tudo certo. Não está tudo certo. Acho que não é por aí quando você tem jogadores que tanto faz coloca num time e no outro time não. Você tem jogadores que tem que jogar, tem lá para sofrer, tirar os últimos tomos de força para poder fazer uma diferença. E esses jogadores iam buscar essa final. Rafa, também queria ouvir você sobre essa questão da perda de chances de gol que o Flamengo teve. Eu estava dando uma olhada novamente aqui nos números. Chutes a gol, né? Finalizações, no geral. 19 para o lado do Flamengo e 5 somente do Racing. Tudo bem que direto a gol, 5 do Flamengo e 3 do Racing. Mas esses 19 chutes poderiam ter se transformado também em finalizações diretas a gol, como bem disse também o Pet agora, né? Trouxe a opinião dele. Eu queria também ouvir você. Sim, passa muito pelo que o Pet falou, e a questão da intranquilidade pesa, né, com relação à ausência dos seus dois principais goleadores, essa questão do Pedro ter mais ou menos minutos dentro de campo, dentro do jogo, né, só tendo entrado na segunda metade do segundo tempo, e a expectativa gerada também na ausência do Gabigol. Há uma série de questões, quando a gente fala dos motivos que levam a uma eliminação como essa, ou a um ano não tão vitorioso como da última temporada, as questões do departamento médico, as mudanças no setor, o desequilíbrio muscular do Gabigol. Não é um ano como 2019. Eu vi que agora, pós-jogo, Leonardo Miranda, o nosso companheiro de redação Sport TV, das análises táticas no canal Campeão, né, do blog, do Painel Tático, ele colocou que quem não sabe como ganha, não sabe como perde, né? E eu acho que passa muito da detecção do que foram os motivos que levaram ao grande ano de 2019 no Flamengo. Foi tão autoral a questão do Jorge Jesus, ficou tão pouco dentro do Flamengo para a sequência do trabalho depois da saída dele, a questão do rompimento foi tão forte, tão traumática, a definição do substituto foi tão distinta do que foi o primeiro movimento pela chegada do Jorge Jesus,
que é difícil até de explicar o que foi o ano vitorioso de 2019, né? Mas é mais fácil de explicar o que são, apesar do elenco farto, apesar do que é a superioridade financeira, de qualidade, em todos os aspectos do Flamengo, por que o ano, por mais que seja um ano de exceção, ele não se vê sendo contemplado como na última temporada. Passa muito mais por um trabalho que, a meu ver, não deveria ter sido isolado. Era um trabalho para continuidade. Mesmo com a saída do Jorge Jesus, um trabalho para sequência. E aí a gente pode falar, hoje a questão das finalizações passa por ter um Vitinho, que se a gente for fazer uma análise das opções ofensivas, talvez seja o jogador mais instável do elenco, né? Porque é um cara introvertido, que há uma cobrança muito forte em cima, que sempre se apresenta, não é um jogador que se omite, mas independentemente disso, como participa demais, também aparece errando muito dentro dos jogos, e hoje isso ficou ainda mais nítido, né? Porque havia necessidade dessa precisão no momento da definição, mas o Flamengo emperrou, de certa forma, dentro das suas próprias debilidades de construção de ambiente de trabalho, de grupo, de definição de lideranças para a temporada 2020. E para quem tem tanto, ou tem tanto a mais do que boa parte dos seus adversários, fica, eu acho que uma lição para aprendizado mesmo. O brasileiro está aí, agora com semanas cheias para treinamento e evolução no trabalho do Rogério. O Flamengo tem um grupo de jogadores de muita qualidade. Eu acho que enfim, focar no Campeonato Brasileiro e acreditar no trabalho. Mas acreditar no trabalho identificando essas questões que o fizeram ter contratempos, percalços dentro da temporada. Não é no automático, né? Não vai na empurrança somente. E acho que essa questão tem que estar muito bem identificada e deixando claro mais uma vez, não há uma vírgula aqui sobre a paixão, sobre o torcedor, sobre o incômodo de quem está do muro do clube para fora. Mas ali dentro, né? Em quem toma as decisões. Tem que haver um equilíbrio, a questão da gestão esportiva, muito bem determinado, muito bem planejado dentro da temporada para que o clube funcione de maneira mais homogênea, né? E o Flamengo não conseguiu isso em momento algum nessa temporada, muitos altos e baixos, muitas oscilações. A gente entende a explicação pelo ano de exceção, mas diminuir um pouco essa questão, fazer com que o ano passasse um pouco menos agressivo do ponto de vista do desempenho, da qualidade do futebol apresentado, seria também um dos desafios de uma diretoria de um clube tão vencedor. E não foi o que aconteceu. Acho que o Flamengo acabou aceitando o que o ano propôs, o que o ano apresentou como possibilidades. E fez um trabalho aquém, né, em todas as frentes, que culminou nesse jogo de hoje. Sem os seus dois principais finalizadores no momento da decisão e mesmo tendo um desempenho superior ao do adversário, com um acúmulo de erros pontuais que levou à eliminação, apesar de ainda assim, né, ser mais time e ter jogado melhor do que o Racing. Daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui falando desse resultado do Flamengo, a eliminação do Flamengo na Libertadores da América. Eu sei que vocês estão mandando várias mensagens, na sequência a gente vai continuar conversando, mas teve outro time argentino também que acabou eliminando outro brasileiro. Estou falando